Graças a Paz, irmãos, amigos, voltando mais uma vez para continuarmos tratando do livro Preciosos Remédios contra os Dispositivos de Satanás, do puritano Thomas Brooks. Hoje o dispositivo 6, que nos fala sobre o fato de que Satanás ele tenta convencer a nossa alma de que a obra do arrependimento é fácil e que, portanto, a alma não precisa se preocupar com o pecado. Como é que funciona esse artifício de Satanás? Suponha que você cometa um pecado. Então Satanás então diz que não é tão difícil se arrepender, se confessar, ficar triste, implorar o perdão, clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. E que se você fizer isso, Deus perdoará a sua dívida, perdoará os seus pecados e salvará a sua alma. Então percebam que Brooks nos diz que por meio desse artifício, Satanás atrai muitas almas ao pecado e torna muitos milhões de almas servos do pecado, ou melhor, escravos do pecado. Diante desse dispositivo de Satanás, então, Brooks nos traz 6 remédios, que devem ser observados por cada um de nós para fugirmos dessa artimanha, desse artifício, desse engendro de Satanás. O primeiro deles é considerar seriamente que o arrependimento é uma obra poderosa, uma obra difícil, mas uma obra que está acima do nosso poder. Então, aqui nós precisamos entender, na verdade, que não há um outro poder abaixo daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, poder que criou o mundo, desde o nada, que seja capaz de quebrantar o coração de um pecador ou transformar um coração de um pecador. Ou seja, o homem, Brooks está nos dizendo aqui que o homem não é capaz de promover isso em seu próprio coração. Ele nos diz que o arrependimento, na verdade, é uma flor que não cresce no jardim da natureza. E aí nós apelamos aqui, evidentemente o autor aqui apela para a Escritura. Por exemplo, em Jeremias no capítulo 13, verso 23, diz o profeta, pode acaso o etíope mudar a sua pele, o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Percebam que o arrependimento aqui é um dom, que vem do alto. Os homens não nascem com arrependimento no coração como nascem, por exemplo, com sua língua em sua boca. Mas Lucas também registra no capítulo 5 de Atos, no verso 31, Deus porém com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, falando de Cristo evidentemente, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Aqueles que se opõem a ele, ou seja, a Jesus, na verdade devem instruir-se gentilmente na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os em primeiro lugar ao conhecimento da verdade, e que eles voltem a si e escapem da armadilha do diabo, que os levou cativos para que façam a sua vontade. Há muitas almas, que estão iludidas em sua ignorância, que presumem que simplesmente porque citam essa frase, que contém aí 5 palavras importantes, Senhor, tem misericórdia de mim, isso seria eficaz para enviá-los ao céu. Mas, evidentemente, como essas pessoas, muitos também estão enganados comprando uma joia falsificada. Deixa eu exemplificar isso, Thomas faz isso aqui em seu livro, quando ele fala, por exemplo, sobre a obra vã do rei Ciro, em fazer com que as pessoas colocassem lá na lápide do seu túmulo, as seguintes palavras, posso todas as coisas. Nós vamos nos lembrar que Paulo também podia, mas Paulo disse o seguinte, tudo posso naquele que me fortalece. Então esse é o primeiro remédio contra o artifício de Satanás, contra esse 6º artifício de Satanás. É compreendermos que de fato o arrependimento não é uma obra extremamente fácil, pelo contrário, que essa é uma obra que exige poder e é uma obra que está acima de qualquer ser humano. Ou seja, ela é uma obra da prerrogativa do próprio Deus, é um dom de Deus para o homem. Mas o segundo remédio que ele nos dá contra esse dispositivo de Satanás é considerar solenemente a natureza do verdadeiro arrependimento. E aqui é onde Brooks se detém, evidentemente, na luta em nos mostrar, em esclarecer para nós a luta contra esse dispositivo de Satanás. O arrependimento é algo diferente do que os homens pensam, diz Brooks. A palavra hebraica para arrependimento significa voltar, implicando um retrocesso, de tudo aquilo que o homem fez. E isso denota uma mudança ou conversão de uma coisa para outra, ou seja, do pecado para Deus.
A gente não vê isso apenas no hebraico. Por exemplo, os gregos têm duas palavras pelas quais eles expressam também a natureza do arrependimento. Uma significa ser cuidadoso, ansioso, solícito, depois de uma coisa que é feita, que é realizada. Mas a outra palavra utilizada pelos gregos, ela demonstra, não é, sabedoria posterior, aquela que vem através da recuperação, não é, da própria mente, não é, a mente se tornando sábia. Fala do crescimento mais sábio após a nossa tola postura de pecar contra Deus. Isso nos leva a entender, então, que o arrependimento é uma mudança completa, tanto de mente quanto da própria vida. O arrependimento pelo pecado, como diz Brooks, não vale nada sem o arrependimento do pecado. E vejam que o arrependimento, às vezes, ele é considerado, não é, em um sentido mais estrito, como a tristeza segundo Deus. E às vezes o arrependimento é tomado dentro de um sentido mais amplo, mais abrangente, como uma emenda da própria vida. Mas o fato é que o arrependimento contém três coisas que nós precisamos observar. Primeiro, o ato, depois o assunto e por fim os termos. O ato, ele diz respeito àquela questão formal do arrependimento, que implica numa mudança, numa conversão, e que frequentemente é apresentado nas Escrituras. Por exemplo, em Jeremias, no capítulo 31, lá nos versos 18 e 19, o profeta diz, olha, bem ouvi que Efraim se queixava dizendo, castigaste-me e fui castigado como novilho ainda não domado. Converte-me e serei convertido porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, depois que me converti, arrependi-me. Depois que fui instruído, bati no peito, fiquei envergonhado, confuso, porque levei o opróbrio da minha mocidade. Então ele fala aqui sobre uma mudança das trevas para a luz. Mas além disso, há o assunto alterado, não é, e convertido, que diz respeito ao homem como um todo. E aí se fala sobre o coração e sobre a vida do pecador. Primeiro, seu coração e depois a sua vida. Primeiro a sua pessoa, o seu ser, depois a sua prática, o que diz respeito ao seu estilo de vida. E aqui apela-se para a Escritura mais uma vez. Em Isaías capítulo 1, versos 16 e 17, quando ali o Senhor usa o seu profeta para repreender o seu povo, ele diz assim, olha, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos, cessem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Ou seja, Isaías 1 nos mostra evidentemente uma mudança nas práticas, nas obras que eram exigidas pelo próprio Deus. Mas Ezequiel, no capítulo 18, verso 31, corrobora para uma outra coisa importante, quando ele diz, olha, lancem de vós todas as vossas transgressões com que transgregistes e criai em vosso coração um espírito novo, um coração novo, um espírito novo, pois por que morrerias ao caso de Israel? Então veja, não há uma mudança apenas na questão de obras, há uma mudança do coração. Então veja, não são apenas os atos e os assuntos, não implica apenas numa mudança na prática, no estilo de vida e no coração, mas há também os termos. Os termos dessa mudança e conversão, a partir dos quais e para os quais o coração e a vida devem ser completamente mudados, ou seja, do pecado para Deus. E vejam, irmãos, que o coração deve mudar do estado e o poder do pecado, a vida dos atos do pecado, ambos devem se tornar para Deus. O coração, ele passa a estar debaixo do poder de Deus, debaixo desse estado de graça. E a vida, ela passa a estar debaixo do governo em toda obediência. É isso que, por exemplo, o apóstolo nos diz lá no capítulo 26 do livro de Atos, no verso 18. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Isaías também fala sobre isso, quando ele vai dizer assim, olha, deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos, e torne para o Senhor e volte para o Senhor. Diante de tudo isso, que já foi colocado até aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. É fácil arrepender-se como Satanás sugere? Ou seja, você pode pecar, você se arrepende com facilidade, Deus lhe perdoa e Deus lhe concede a vida eterna? É fácil se arrepender como Satanás sugere a nossa alma? Mas além do que já foi dito aqui, é necessário que você perceba que o arrependimento inclui abandonar o pecado mais amado por você. Aquele que você tem carregado no colo, alimentado dia após dia, ou seja,
implica numa mudança de todo o pecado para Deus. De todo e qualquer pecado para Deus. A palavra de Deus nos diz em Ezequiel capítulo 18 ainda, portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus, convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Deixa eu exemplificar isso, porque uma das coisas mais belas que nós temos na Escritura, juntamente, evidentemente, com os princípios, os preceitos da lei de Deus, são os exemplos que nos são concedidos. Por exemplo, Herodes. Herodes se afastou de muitos, mas ele não se afastou de Herodias, e ela acabou sendo sua ruína. Judas, irmãos, abandonou toda a maldade visível, por assim dizer. Mas Judas não expulsou o demônio da cobiça da sua vida e, portanto, ele foi lançado no lugar mais quente do inferno. Prestem atenção no que Thomas Brooks diz. Aquele que não se desvia de todo pecado não se afasta de nenhum pecado. Mas ele vai além disso. Quando ele diz todo pecado atinge a honra de Deus, o ser de Deus, a glória de Deus, o coração de Cristo, a alegria do Espírito e a paz de consciência do homem. E, portanto, uma alma verdadeiramente penitente ataca tudo, odeia tudo, entra em conflito com tudo e trabalhará para extrair força de um Cristo crucificado para crucificar todos os seus pecados. Você vai se lembrar, por exemplo, do relato que nós temos lá em 1 Samuel, capítulo 15. Saul, irmãos, poupou apenas um Agag, desobedecendo a Deus, e isto lhe custou não apenas o seu reino, mas a sua alma. Mas perceba, indo um pouco mais além disso, arrependimento não é apenas abandonar todos os pecados, mas é também fazer todo o bem. É o amor a todo bem, é a valorização ao bem, é seguir todo o bem. Ezequiel, irmãos, ainda nos diz no mesmo capítulo 18, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos, fizer o que é reto e justo, certamente viverá, ele não será morto. Então não implica apenas em deixar o pecado, mas obedecer a palavra de Deus, é seguir os preceitos de Deus. Perceba, Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que cumpriu toda a vontade de Deus, respeitou todos os seus mandamentos, assim como Zacarias e Isabel. Mas, irmãos, nós aprendemos na Escritura que não é suficiente que a árvore não dê frutos ruins, mas que ela também deve produzir bons frutos. Do contrário, uma árvore que não produz nada é cortada e lançada no fogo. Portanto, não é suficiente que você não seja perverso, mas você deve ser alguém gracioso, piedoso, porque do contrário, a justiça divina porá o machado da vingança divina na raiz da sua alma e vai te eliminar para todo sempre. Veja que, além disso, o arrependimento inclui uma sensibilidade da pecaminosidade do pecado, ou seja, o quão oposto e contrário é o pecado para um Deus que é bendito. Irmãos, Deus é luz, o pecado é escuridão. Deus é vida, o pecado é morte. Deus é o céu, o pecado é o inferno. Deus é lindo, Deus é belo, o pecado é deformidade. Mas perceba que também o verdadeiro arrependimento inclui uma sensibilidade da destrutividade do pecado. Foi por causa do pecado que os anjos foram lançados do céu, Adão foi posto fora do paraíso, foi colocada a primeira pedra angular no inferno, trouxe maldições, cruzes, misérias que existem no mundo, tornou os homens sujeitos a toda a ira temporal, espiritual e eterna, tornou os homens sem Deus, sem Cristo, sem esperança, sem céu. Então vejam, o verdadeiro arrependimento não só faz com que o homem se aborreça dos seus pecados, mas também se envergonhe pelos seus pecados. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas das quais agora vocês se envergonham, porque o fim dessas coisas é a morte. O profeta Ezequiel corrobora da mesma forma com o apóstolo Paulo, dizendo, ora, para que te lembres e te envergonhes e nunca mais fale a tua boca soberbamente por causa do teu opróbrio, quando eu te houver perdoado tudo quanto fizeste, diz o Senhor Deus.
Então, meus amados irmãos, quando uma alma penitente, ela enxerga os seus pecados perdoados, a ira de Deus apaziguada, a justiça de Deus divina, não é, satisfeita, então ela se senta, ela se cora de vergonha, não é? Ela fica como que alguém envergonhado. E vejam que quanto mais Deus está descontente com a escuridão do pecado, mais Ele se agrada com a vergonha do pecador. Aqueles, irmãos, que não queimam agora em zelo contra o pecado, devem em breve queimar no inferno pelo pecado. Então peguem todas essas coisas e me digam, é fácil arrepender-se como Satanás deseja que a alma acredite? Porque eu creio, evidentemente, no coração de um homem penitente, e ele vai responder, olha, arrepender-se é algo que nós não conseguimos fazer, é tão difícil como criar um mundo ou ressuscitar alguém dos mortos. Mas esse segundo remédio, irmãos, é concluído com uma palavra digna de um homem santo, que diz assim, arrependimento, diz ele, tira-nos completamente todas as vestes do velho Adão e não deixa nem mesmo uma camisa para trás. Nesse edifício podre não deixa pedra sobre pedra. Assim como o dilúvio afogou os próprios amigos e servos de Noé, o dilúvio de lágrimas, de arrependimento deve afogar os nossos mais doces e queridos pecados. Que você possa refletir sobre isso nessa tarde. Nós vamos continuar depois na parte 2 com os demais remédios de Thomas Brooks na próxima sexta-feira. Mas que você medite sobre aquilo que foi dito até aqui, sobre o arrependimento em sua vida. Que Deus possa abençoá-lo.